Fala, investidor! Depois de ter montado algumas operações no início desse exercício de julho, de ter feito uma viagem, ter ficado durante esse tempo da minha viagem sem realizar as operações, eu quero mostrar aqui para vocês como que está o desempenho de algumas operações, sendo que algumas delas eu montei dentro do dinheiro, outras fora do dinheiro, outras as ações se movimentaram naquele sentido que eu esperava e outras não. Vamos ver como é que está sendo o comportamento de cada uma das operações, levando em consideração esses aspectos. Eu espero que isso possa te ajudar na hora que você for montar as operações, que nesse caso aqui que eu vou mostrar são operações todas elas direcionais, acreditando numa tendência do mercado. Então, se esse assunto já te interessa, curte esse vídeo e fica comigo até o final. Solta a vinheta. Bom, e o primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês é que quando a gente está operando de forma em operações de débito, né, em operações em que você vai pagar por aquela operação, em que você acredita que vai ter um movimento do mercado e de forma a você ganhar, né, de forma exponencial, nem sempre e geralmente não vai ser interessante você montar essa operação muito no início do exercício. Porque como você vai comprar as opções, no início do exercício aquelas opções elas costumam estar mais caras por causa do fator tempo. Então o fator tempo, como você já sabe, ele impacta muito no valor das opções e quanto mais tempo até o vencimento, geralmente aquelas opções são mais caras. Então geralmente é mais interessante você esperar durante o exercício, lá pela metade do exercício, para você montar operações de débito voltadas em operações direcionais. Nesse caso aqui, como eu ia viajar e o mercado ali estava no momento em que aparentemente ia continuar numa alta, eu já quis entrar no mercado, não totalmente, mas pelo menos entrar um pouco, de forma a estar exposto caso aquela alta realmente se concretizasse. Então eu montei operações em um momento de início de exercício, que geralmente não é o mais recomendado para esse tipo de operação aqui, principalmente para compra seco. É melhor que você espere um pouquinho, mas eu montei essas operações porque eu sabia que eu ia ficar um tempo sem estar acompanhando, sem estar operando, e o mercado parecia estar em um bom momento de alta e eu não queria perder essa oportunidade. Então eu vou mostrar para vocês aqui o resultado de algumas operações. E só abrindo um parênteses, quando a gente monta operações de renda, que é um outro raciocínio, que são operações de crédito que você vai receber para montar, e aí a lógica é diferente. Nesse tipo de operação me interessa montar com antecedência, porque como eu vou receber o valor, eu vou vender as opções, quanto mais cara estiver aquela opção, melhor para mim. Então eu vou vender no início do exercício, né, ali 30, 40 dias até o vencimento, vou receber um valor, e aí provavelmente com a passagem do tempo eu vou ter um desgaste no valor daquela opção e vai ser bom para mim. Mas voltando aqui ao assunto que nós vamos tratar aqui, que são operações de débito montadas em um mercado direcional, o fator tempo ele traz um impacto negativo para você. Então, de um modo geral, só vai valer a pena você montar operações desse tipo aqui no início do exercício, quando você acredita que o mercado está numa iminência muito próxima de realmente de ter aquele movimento. Se você não acredita naquilo ali, se o gráfico ainda não está numa posição ideal, ou se você acredita que vai demorar um pouquinho mais de tempo, você pode esperar para que o exercício vai se passando e geralmente na metade do exercício, ou quando vira o mês do exercício ali, você entra no mês propriamente dito, né? No caso agora o mês de julho, é que torna-se geralmente o melhor momento para a gente poder fazer aquela operação. E aí antes de eu falar para vocês o impacto que tem em você montar operações operando opções dentro do dinheiro ITM, fora do dinheiro OTM, eu quero fazer uma analogia para poder facilitar essa compreensão, principalmente daqueles que são iniciantes em opções e que são novos aqui no canal. E antes disso eu já falo para vocês que eu tenho, né, uma playlist com vídeos sobre fundamentação nas opções e talvez se você é iniciante seja interessante você assistir essa playlist, acho que são 6 vídeos, e vai facilitar a compreensão dos demais conteúdos aqui do canal. Mas a analogia é o seguinte, eu estava agora nesse período de festa junina na pescaria,
Aí aquela que você, né, compra uma fichinha, fica lá pescando, sai um prêmio ali, você pesca um peixe ali, né, simbólico, sai ali um brinde, né, para você receber. E aí a ficha da pescaria tava R$10. Aí minha filha falou assim, pai, mas tá meio caro, né, essa ficha de pescaria. Eu falei, realmente. Quando a gente foi lá ver o prêmio ele era mais ou menos esse valor de R$10. Lógico que ali, muitas das vezes, a intenção dessas brincadeiras não é nem tanto você ganhar o prêmio, né? É mais você realmente se divertir. O fato é que nessa pescaria ali era 100% de certeza que você ia ganhar. Então a partir do momento que você pagasse R$10, recebia uma ficha, você ia lá, você ia pescar, porque era muito fácil, né? Era para criança, a criança ia pescar e ia receber um brinde que é no valor de R$10. Então era muito mais ali por lazer e por diversão do que realmente pelo brinde em si. Mas o fato que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: quando você tem algo em que a probabilidade daquilo ali acontecer ou de você ter sucesso é uma probabilidade alta, geralmente você vai pagar um valor alto por aquele prêmio, né? Para você estar naquele jogo, vamos dizer assim. Então, ali no caso, logicamente que esses jogos, a banca não foi feita para a banca perder. Então, se todo mundo que comprar o ticket ganhar o brinde, obviamente que o valor desse ticket para a banca não quebrar, ele tem que ser um valor superior ou pelo menos próximo ao valor do brinde. E assim era. E aí depois a gente foi no shopping, tem aquelas máquinas de urso, né, ou várias coisas, né, que vem aquela mãozinha, cata lá o brinquedo e depois solta lá depois você consegue ou não conseguir ganhar aquele brinquedo ali. Eu nunca vi ninguém ganhando nesse tipo de brinquedo. Ali era bem barato para poder participar, era R$2,50 se não me engano. Aí minha filha, papai, eu quero participar, quero tentar nesse brinquedo aqui. Aí eu falei, olha, a banca não foi feita para perder. Para você pagar R$2,50 e ganhar um urso que vale muito mais do que isso, provavelmente a probabilidade de você conseguir realmente pegar o ursinho e ganhar aquilo ali é uma probabilidade pequena. Então, o que eu quero falar para vocês, resumindo, é o seguinte, com essa analogia, que quanto maior a probabilidade de você ter sucesso em uma operação, maior vai ser o prêmio ou o custo para você estar dentro, para você fazer parte daquele jogo, daquela operação. E da mesma forma, né, o contrário ocorre da mesma forma. Se eu tenho uma probabilidade muito pequena de eu ganhar, de eu lucrar, de eu ter um resultado satisfatório, eu vou pagar um prêmio pequeno, mas caso eu consiga, eu vou ter um retorno muito superior. E da mesma forma, por que eu contei essa história toda? Porque da mesma forma acontece, ou de forma análoga, né, acontece no mercado de opções com as opções dentro do dinheiro, ITM, e as opções fora do dinheiro, as opções OTM. Aquelas opções que estão dentro do dinheiro, toda opção ela é composta por dois valores, né? O valor intrínseco e o valor extrínseco. As opções que estão fora do dinheiro, elas só possuem o valor extrínseco, que é a expectativa. Aquelas opções que estão dentro do dinheiro, elas têm o valor intrínseco, que é o valor real, e o valor extrínseco, que é esse valor da expectativa. Então, como esse valor intrínseco ele é real, ele tende a perder muito menos com a passagem do tempo do que o valor extrínseco. Então o fator tempo ele vai corroer o valor extrínseco e não o valor intrínseco. Lógico que se a opção cair demais, ela vai impactar nesse valor intrínseco, mas o efeito será muito menor do que aquela opção comprada fora do dinheiro, em que você só tem valor extrínseco e que esse valor extrínseco lá no dia do vencimento vai tender a zero. Então, dito isso, é como se você comprasse uma opção dentro do dinheiro, fosse mais ou menos aquela situação da pescaria, em que você tem uma probabilidade maior de ter um retorno e por isso você vai pagar um valor maior, até porque ela tem um valor intrínseco. E aquela opção que está fora do dinheiro, você vai pagar um valor menor. Mas caso você consiga ter lucro nessa operação, vai ser um lucro muito maior proporcionalmente. E aí se assemelha mais ali ao caso daquelas máquinas em que você paga um valor muito pequeno, mas pode ter um prêmio muito superior ao valor daquele que você investiu. Feito toda essa introdução, essa analogia, essa explicação, vamos agora aqui mostrar, né, começar aqui mostrando para vocês aqui algumas operações que eu tenho aqui em aberto. Então essa operação que eu montei, Petri G361, é uma operação que ainda está em andamento,
não desmontei. Eu montei ela no dia 15 de junho, então foi antes da minha viagem. Pelo valor que eu paguei aqui, depois vou mostrar no gráfico, se ela estava dentro do dinheiro ou fora do dinheiro, mas pelo valor que eu paguei aqui, eu já posso falar para vocês que essa opção aqui estava dentro do dinheiro. Geralmente, quando eu monto operações fora do dinheiro, ela custa centavos. Essa aqui, por ocasião da montagem, estava valendo R$ 2,75. E agora está valendo R$ 1,83. Então, eu estou perdendo nessa operação, neste momento, 33%. Então, a operação, essa ação, ela caiu. Nós vamos ver depois ali quanto que essa ação caiu nesse período, de 15 de junho até agora. Mas vocês observem que o impacto no valor da minha opção foi muito menor do que aquele impacto caso essa minha opção estivesse fora do dinheiro, e eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Então, atualmente é R$ 1,40 de valor intrínseco e 43 centavos de valor extrínseco. Esse R$ 1,40 é muito mais difícil de você perder. Vamos ver aqui agora no gráfico. Deixa eu mostrar nesse gráfico aqui. No dia 15/6, como eu falei para vocês, eu montei essa operação não necessariamente em um bom momento gráfico. Era mais porque eu ia viajar. Eu ainda assim acreditava, mesmo não sendo um momento ideal para você comprar, mas eu acreditava, obviamente, que a ação ia continuar subindo. Se a gente ver aqui, ó, dia 15/6 foi aqui, ó. Então a ação estava subindo, ela teve aqui essa queda, no dia seguinte ela começou a subir, veio subindo e realmente nos dias seguintes ela estava se mostrando uma boa operação. Como eu não acompanhei mais, né? Mas mesmo que eu acompanhasse, não teria problema, provavelmente eu continuaria com essa operação. Ela veio caindo, bateu na linha verde, né? E está aqui na linha verde. Eu acredito ainda que essa ação vai subir, né? Nós temos aqui, ó, várias mínimas por baixo, embora o santo agora tenha baixado aqui, né? Tenha entrado, mas batemos aqui numa linha verde e ainda assim eu acredito que vai subir. Não é nenhuma recomendação, mas nós estamos aqui com essa operação. Quando a gente for ver, então vamos ver aqui mais ou menos no dia 15, que foi quando eu comprei, a ação aqui, eu não sei em qual momento desse dia aqui, mas ela fechou a R$ 29,40. E interessante que a ação nesse momento está em 29,76. Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma operação que eu fiz dentro do dinheiro, com aqui, ó, na época lá, R$ 1,64 de valor extrínseco, e que, embora a ação tenha subido em relação àquele valor que estava no dia que eu montei a operação, o valor da minha opção diminuiu. E por quê? Porque o tempo ele corroeu esse meu valor extrínseco. E o impacto no valor intrínseco ele foi muito menor. Na verdade, o valor intrínseco está a mesma coisa praticamente, né? Tá ali 30 centavos só a diferença. O fato realmente da minha opção ter perdido o valor foi o valor extrínseco. E aí agora aqui, vamos mostrar aqui num gráfico, só para vocês terem uma noção. Então no dia, observe aqui, ó, que eu comprei a opção aqui no dia 15. No dia 21/6, essa minha opção de R$ 2,75 estava aqui, ó, valendo R$ 4,08. Então tendo um lucro de quase de 50%. Então talvez se eu estivesse acompanhando o mercado, eu poderia desmontar a minha operação, desfazer uma parte. Para muitos, 50% já seria um resultado interessante. Eu, como acreditava, né, que a ação poderia subir muito mais, ainda assim eu acredito, só que com a passar do tempo fica mais difícil de eu conseguir agora recuperar e ter um lucro nesse patamar aqui. Mas na renda variável o preço faz aquilo que quer, e isso aí é importante que todos que operam nesse mercado tenham esse entendimento. Então a gente observa aqui que teve um lucro aqui bem interessante, depois veio caindo, subiu, caiu, subiu e agora está mais ou menos parado, mas está aqui no valor aqui por esse gráfico, né, na cotação aqui do dia 7/7, num patamar aqui de 1,77. Tá ok? Vamos agora para mais um exemplo. Nós temos aqui agora, por exemplo, a ação do Banco Itaú. Essa daqui também, pelo valor, eu já consigo definir que foi uma opção que eu comprei também dentro do dinheiro. E eu comprei muitas opções dentro do dinheiro de forma proposital. Como no início do exercício as opções elas são mais caras, eu sabia que o tempo exerceria um impacto muito grande no valor das opções. E esse fator tempo ele é muito mais forte nas opções fora do dinheiro. Então por isso que, embora eu tenha montado operações no início do exercício em que não é um bom momento, eu optei aqui, na maioria dessas minhas operações,
em opções dentro do dinheiro. Então nesse caso aqui, essa opção, strike 28,12, agora a ação está 29,30, nós temos aqui ó, 29,30 menos 28,12, nós estamos falando aqui no momento de R$ 1,18 de valor intrínseco. Como a opção está 1,43, tenho aqui 25 centavos apenas de valor extrínseco. Então nós temos aqui, eu montei essa operação dentro do dinheiro, essa operação aqui ela está dando resultado, tá? No momento aqui, ó, 19% de lucro. Então observe que essa operação, que também foi dentro do dinheiro, né? Só que nesse caso aqui a ação se movimentou com uma força muito maior do que a anterior. No caso da Petrobras teve um movimento da ação, a ação subiu, depois a ação caiu, mas o impacto do tempo trouxe refletiu muito mais no valor da opção do que esse daqui. Essa opção aqui eu comprei no dia 16 de junho. Vamos ver aqui agora no gráfico como é que estava aqui a situação nesse momento. Foi nesse dia, tá? Como eu falei para vocês, não era um momento bom para você montar essa operação do ponto de vista gráfico, mas eu quis montar porque estava numa alta muito grande, as mimas todas por baixo, o santo estava aqui em cima da banda, eu resolvi montar essa operação. E ela continuou subindo aqui nos dias seguintes, depois caiu e agora está subindo. Então observe que agora ela aqui está bem acima do valor que eu comprei lá na época, lá na ação. Observe que agora que ela já passou desse valor, dessa máxima aqui anterior, e observe que a linha verde aqui está num ascendente. Então, embora não seja nenhuma recomendação, eu continuo acreditando que essa ação aqui vai subir, então que aquela minha operação vai trazer resultado. Se a gente for ver aqui agora o gráfico, né, do desempenho da opção, então observe aqui que no dia 16, ó, 16 a opção estava aqui, ela subiu, depois ela despencou, de forma que no dia 28 ela estava aqui a 68 centavos, quase 50% de prejuízo. Por isso que o mercado de renda variável é assim, ele varia, você tem que montar entendendo todo esse cenário, tendo a tolerância dos riscos, que nesse caso aqui é você perder 100% daquele valor que você investiu. Ela caiu e agora está recuperando e está num patamar bom, e eu acredito que essa ação vai subir. Esse aqui agora é um exemplo de uma opção que eu comprei fora do dinheiro. Então a gente já observa aqui, por ser um valor de centavos, eu montei lá no dia 19 de junho, então paguei 12 centavos. Para que essa operação desse resultado, eu precisava realmente que essa ação tivesse um movimento muito forte nos dias seguintes. E nós vamos ver aqui no gráfico o que aconteceu com essa ação. Provavelmente ou essa ação ficou parada, ou se movimentou pouco, ou ela realmente caiu. Então nós estamos falando aqui do strike 18,09. Como eu paguei 12 centavos, para eu poder lucrar com essa operação aqui, né, meu break-even tinha que ser aqui 18,21. Então a partir de R$ 18,21 eu estaria lucrando com essa operação, e essa ação está 16,34. Então muito difícil dessa operação minha aqui dar um resultado aqui interessante, né? Então eu estou com prejuízo aqui agora de 83%, provavelmente eu iria perder todo esse valor investido. Poderia desfazer essa operação agora, mas para mim não vale a pena, né, vender essa operação aqui para 2 centavos. É melhor eu pagar para ver e ficar aí na expectativa de que essa ação suba. Mas se a gente for ver aqui no gráfico como é que estava aqui a situação do BBDC4, no dia 19 de junho, estava aqui. Então nesse momento, por ele estar no movimento de alta até aquele momento, passou aqui a máxima anterior, passou essa linha azul, na minha visão essa ação iria subir pelo menos aqui, né, em direção aqui a essa linha cinza, essa mima aqui da resistência 610. Não foi isso que aconteceu, ficou aqui 2 dias aqui até num patamar interessante, deu uma despencada, chegou na linha verde, caiu até um pouquinho abaixo da linha verde, depois recuperou, mas aí essa linha azul já começou a ser um teto que atrapalha aqui esse desempenho. Então provavelmente essa ação não vai passar desse 16,75 aqui, e eu vou ter provavelmente 100% de prejuízo nessa operação. E aí se a gente for ver aqui, né, no gráfico o movimento do BBDC4, comprei no dia 19/6, comprei aqui, ó, quase, né, na máxima, né, ficou mais 2 dias, depois despencou e agora está nesse nível aqui lamentável, né,
de valor. Então essa operação aqui, provavelmente eu teria aí um prejuízo máximo. Bom, então o que eu quis trazer para vocês aqui? Eu trouxe para vocês aqui duas operações que eu montei dentro do dinheiro. Uma em que a ação se movimentou, né, bem naquela direção que eu acreditava, e isso está me trazendo lucro até o momento. Montei uma outra operação também dentro do dinheiro, em que embora a ação tenha subido um pouquinho em relação àquele momento que eu comprei, mas como essa alta foi tão pequena em relação ao meu break-even, ou seja, aquele meu valor que eu paguei somado ao strike daquela opção, nós vimos ali na Petrobras, era R$ 31,04, se não me engano, ou seja, era um break-even muito alto. Essa ação ela se movimentou, mas ela não chegou até aquele ponto a partir do qual eu começaria a ter lucro. Então, embora a ação, uma opção dentro do dinheiro, embora a ação tenha subido, eu estou até esse momento perdendo dinheiro, mas eu ainda assim acredito que essa minha operação pode me trazer também resultados positivos. E eu mostrei uma outra operação fora do dinheiro, em que a ação não foi na direção que eu queria, e essa daí está com um prejuízo muito grande, e provavelmente eu terei um prejuízo máximo de 100%, mas quando você monta a operação entendendo o seu prejuízo máximo e tolerante a esse risco máximo, você fica tranquilo, porque você sabe que mesmo que a ação despenque, o valor que despencar, eu não vou perder mais do que aquele valor que eu investi. Então aí nós trouxemos esses exemplos de operações. A gente também pode montar essas operações dentro do dinheiro ou fora do dinheiro para vencimentos mais longos. E aí o que acontece? Como eu tenho vencimento mais longo, o fator tempo ele vai ter um impacto menor nessa minha operação. Como eu montei para o vencimento seguinte essas minhas operações, então o tempo corroeu numa velocidade muito grande essas minhas opções. Por exemplo, aquela opção ali que eu montei do Banco Bradesco, que eu paguei 12 centavos e agora está 2 centavos, se eu tivesse montado aquela operação naquele mesmo strike, mas para um vencimento de 6 meses, 12 meses, provavelmente eu não estaria perdendo tanto. Porque eu teria um tempo, até lá o vencimento, eu teria uma maior probabilidade de ter um resultado satisfatório. Na situação atual, nós temos aqui 11 dias úteis até o vencimento, então isso aí traz um impacto muito grande, porque dificilmente 11 dias úteis, aquela ação que está agora R$16 nos quebrados, vai chegar aí nos 18 ou 19 reais, que é o meu break-even daquela minha operação. Então eu posso montar também operações dentro e fora do dinheiro para vencimentos mais longos. E aí eu preciso saber que aquelas opções dentro do dinheiro, como sempre, vão ser mais caras do que as opções fora do dinheiro. E aquelas opções fora do dinheiro, por ter um tempo maior até o vencimento, elas têm uma probabilidade um pouquinho maior de dar certo do que aquelas com vencimento mais curto. E também só para poder aqui, antes da gente finalizar, no caso das travas, em que eu faço trava, eu montei aqui algumas travas aqui também. Essas travas, quando montadas também no início do exercício, elas têm uma pequena vantagem em relação às opções a seco. Eu fiz um vídeo, tá, diferenciando aí travas, operações travadas, né, de operações de compras a seco, então não vou entrar em detalhe, mas vou até colocar aqui na descrição depois. Mas as operações travadas não é tão ruim eu montar no início do exercício, porque o fator tempo justamente tem um impacto menor no valor dessa minha estrutura do que quando eu compro a seco. Então, quando eu compro a seco, eu preciso de movimento rápido e forte naquele sentido daquela minha operação, naquela tendência que eu visualizei. Se movimentar fraco ou se demorar muito para movimentar, eu vou perder dinheiro. Vou finalizando aqui esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Escreva aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo. Então eu trouxe aqui para vocês operações que eu tenho, estão agora em andamento, dentro do dinheiro, fora do dinheiro. Mostrei para vocês os impactos do movimento da ação e do tempo. O resultado dessas minhas operações, mostrei também uma operação fora do dinheiro e como ali ela está caindo bastante. E é importante que você veja que nem sempre eu vou ter lucro nas minhas operações. Por isso que é importante que quando eu lucre, eu aproveite bastante esse movimento de lucro para poder sugar o máximo do mercado, justamente para poder compensar aquelas vezes que eu tiver prejuízo. Mercado de renda variável é assim, o preço faz aquilo que quer e você entender isso vai ser fundamental para que você tenha sucesso nas suas operações. É isso daí, bora crescer e até a próxima.